No convés de um encouraçado, a guerra não começa com discursos nem mapas. Ela começa com vibração. Um tremor profundo que sobe do casco, atravessa os pés, alcança o peito e faz o corpo inteiro entender, antes da mente, que algo gigantesco está prestes a acontecer. Na tarde de 31 de maio de 1916, milhares de marinheiros britânicos e alemães sentiram exatamente isso no Mar do Norte, ao largo da costa da Jutlândia. Muitos não sabiam onde estavam exatamente. Poucos entendiam o quadro estratégico completo. Quase ninguém tinha noção de que participaria da maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial, um confronto tão vasto que seria lembrado não apenas por seus resultados, mas pela confusão, pelo medo e pela experiência humana crua vivida a bordo. Esta é a história da Batalha da Jutlândia, contada pelos olhos dos marinheiros. Homens que enxergavam a guerra através de escotilhas estreitas, nuvens de fumaça e ordens gritadas em meio ao rugido dos canhões. Homens que não viam frotas inteiras, mas apenas o próximo navio, o próximo impacto, o próximo incêndio. Para eles, Jutlândia não foi um grande diagrama estratégico, foi calor sufocante, metal rasgando, corpos sendo lançados contra anteparos e o medo constante de que o próximo disparo atravessasse o casco e encontrasse o paiol. Naquele momento, duas forças colossais avançavam uma contra a outra. De um lado, a grande frota britânica, orgulho do império, construída para garantir que a Grã-Bretanha jamais fosse estrangulada no mar. Do outro, a frota de alto mar alemã, moderna, disciplinada e consciente de que não podia vencer uma guerra longa, mas podia tentar quebrar o inimigo em um golpe calculado. Para os almirantes, Jutlândia era um problema de números, posicionamento e tempo. Para os marinheiros, era algo muito mais simples, e muito mais aterrador. Era esperar horas em postos abafados, sem ver o céu. Era carregar projéteis que pesavam mais que um homem. Era ouvir boatos correndo pelos corredores de aço, a frota inteira vem aí, um navio explodiu, os alemães estão nos cercando. Era não saber se o próprio navio ainda existiria dali a 10 minutos. Quando os primeiros tiros ecoaram, eles não soaram como nos livros de história. Não foram limpos, nem organizados. Foram ensurdecedores. Um único disparo fazia o corpo inteiro estremecer. Muitos marinheiros relataram que, no primeiro impacto real, o medo não veio como pânico, veio como silêncio interno, uma concentração absoluta em sobreviver ao próximo segundo. A Batalha da Jutlândia não seria decidida em minutos. Ela se arrastaria por horas caóticas, divididas em fases confusas, manobras mal compreendidas e decisões tomadas sob visibilidade precária. Navios desapareceriam em explosões repentinas. Outros lutariam por horas, queimando, alagando, resistindo. E no centro de tudo isso estavam os marinheiros comuns, homens que não escolheram a estratégia, mas pagariam o preço integral por ela. Ao longo deste relato, vamos acompanhar a Jutlândia não como um mapa, mas como uma experiência humana. Vamos entender o que os marinheiros viram, ouviram e sentiram, desde os primeiros contatos até o retorno silencioso aos portos, quando muitos perceberam que haviam sobrevivido à maior batalha naval de seu tempo. Porque, para quem estava lá embaixo, entre vapor, aço e fogo, a Jutlândia não foi um empate estratégico nem uma vitória discutida. Foi uma noite longa demais. Um dia que parecia não acabar. E uma lembrança que muitos carregaram até o fim da vida. E tudo começa antes do primeiro tiro, quando a espera, talvez a parte mais cruel da guerra, tomou conta dos conveses. Antes que a primeira salva fosse disparada, a batalha já havia começado, dentro dos homens. A bordo dos navios britânicos e alemães, a espera era quase insuportável. Não havia combate visível, mas tudo indicava que ele se aproximava. As ordens eram curtas. As conversas, sussurradas. Em compartimentos fechados, abaixo da linha d'água, marinheiros permaneciam em seus postos por horas, cercados por aço, vapor e o cheiro constante de óleo e pólvora antiga. Muitos não sabiam onde estavam exatamente. Sabiam apenas que a frota inteira havia saído para o mar, e isso só acontecia por um motivo. Nos encouraçados britânicos, homens da casa de máquinas sentiam o calor aumentar à medida que as caldeiras trabalhavam no limite. O ruído era contínuo, um rugido metálico que tornava impossível ouvir qualquer coisa além de ordens gritadas a poucos centímetros de distância. Para esses marinheiros, a batalha não teria horizonte, nem inimigo visível. Eles lutariam contra o tempo, a pressão e a possibilidade constante de que um projétil atravessasse o casco e transformasse o compartimento em um túmulo. Nos navios alemães, a sensação era diferente, mas não menos tensa. A frota de alto mar navegava com a consciência clara de sua desvantagem numérica.
Os marinheiros sabiam que não poderiam enfrentar a frota britânica em igualdade prolongada. A missão, como lhes era transmitida, era provocar, atrair, desgastar e sobreviver. Isso criava uma tensão peculiar, lutar com agressividade, mas sempre prontos para recuar sob ordens superiores. Para muitos, essa contradição era difícil de processar. O instinto do marinheiro é avançar quando o combate começa. Mas Jutlândia exigiria algo diferente, disciplina absoluta, mesmo quando tudo ao redor sugerisse caos. Nos convéses superiores, vigias forçavam os olhos contra a névoa persistente do Mar do Norte. A visibilidade mudava constantemente. Em alguns momentos, era possível enxergar quilômetros adiante. Em outros, navios inteiros desapareciam em cortinas de fumaça e bruma. Essa incerteza visual foi uma das marcas da batalha, e uma das maiores fontes de medo para quem estava a bordo. A comunicação dependia de sinais por bandeiras, holofotes e rádio, muitas vezes interferido. Ordens demoravam a chegar. Algumas chegavam incompletas. Outras eram mal interpretadas. Para o marinheiro comum, isso se traduzia em algo simples: ninguém tinha certeza do que estava acontecendo como um todo. Quando os primeiros contatos foram finalmente relatados, cruzadores inimigos avistados, a mudança de clima foi imediata. O que antes era espera virou preparação frenética. Portas estanques foram fechadas. Equipamentos checados pela última vez. Muitos homens guardaram pequenos objetos pessoais nos bolsos, não por superstição, mas por hábito. Cartas, fotos, medalhas. Coisas leves, fáceis de carregar, caso fosse preciso abandonar o navio às pressas. Então vieram os primeiros tiros. Para quem estava abaixo do convés, eles não soaram como explosões distantes. Soaram como impactos diretos no próprio corpo. O disparo de um canhão principal fazia o navio inteiro estremecer, lançando homens contra anteparos, soltando ferramentas, fazendo lâmpadas balançarem violentamente. Alguns marinheiros relataram que, no primeiro disparo real, a sensação foi de desorientação completa, como se o mundo tivesse perdido o eixo por alguns segundos. Acima, nos convéses de tiro, a experiência era ainda mais brutal. O recuo dos canhões, o calor das cargas, a fumaça densa que se acumulava rapidamente. Ordens gritadas, repetidas, às vezes contraditórias. A batalha não tinha ritmo constante. Havia momentos de silêncio tenso, seguidos por salvas intensas que pareciam intermináveis. E então começaram as perdas. Não como números, mas como choques visuais. Um navio atingido. Uma coluna de fogo. Um clarão repentino seguido de uma explosão que parecia grande demais para ser real. Marinheiros observavam, atônitos, enquanto um cruzador, cheio de homens como eles, simplesmente deixava de existir. Em segundos. Essas explosões repentinas marcaram profundamente quem estava a bordo. Muitos compreenderam ali que Jutlândia não seria uma batalha de desgaste lento, mas uma sucessão de instantes fatais. Um erro, um impacto no lugar errado, e tudo acabaria. E ainda assim, os navios continuavam avançando. Porque para o marinheiro da Jutlândia, não havia opção de parar. A batalha se impunha como o mar, imensa, confusa e indiferente ao medo humano. Nos próximos momentos, essa confusão se transformaria em algo ainda maior, quando as linhas de batalha finalmente se encontrassem, e a Jutlândia deixasse de ser uma série de contatos isolados para se tornar um confronto total. É nesse ponto, quando o dia começa a escurecer e o combate se intensifica, que a experiência dos marinheiros atinge seu ápice. E é para lá que seguimos agora. À medida que a tarde avançava, a batalha deixou de ser expectativa e se tornou realidade contínua. Para os marinheiros, não havia mais começo ou meio, havia apenas a sucessão de instantes em que o navio ainda existia, e a possibilidade constante de que deixasse de existir no próximo impacto. Os primeiros grandes choques envolveram os cruzadores de batalha. Esses navios, rápidos e fortemente armados, estavam na linha de frente, e os homens a bordo sabiam disso. Muitos marinheiros britânicos serviam em navios que, no papel, eram poderosos. Mas, na prática, tinham uma fraqueza mortal, blindagem insuficiente nos pontos mais críticos. Eles não sabiam isso em termos técnicos. Mas aprenderiam da pior forma possível. Quando um cruzador de batalha era atingido, o efeito não era gradual. Não havia tempo para compreender o dano. Em alguns casos, um único impacto era seguido por uma explosão tão violenta que o navio simplesmente desaparecia. Para quem observava de outros convéses, era quase impossível aceitar o que os olhos viam. Um segundo antes, um navio avançava em formação. No seguinte,
Havia apenas fogo, fumaça e destroços caindo do céu. Dentro desses navios, os relatos sobreviventes falam de um caos absoluto. O calor subia instantaneamente. O ar tornava-se irrespirável. A iluminação falhava. Homens eram lançados contra paredes de aço. Muitos sequer sabiam se haviam sido atingidos por tiros inimigos ou se o próprio navio estava disparando. Tudo se misturava em uma confusão sensorial total. Nos navios alemães, a experiência também era brutal, mas diferente em alguns aspectos. A compartimentação mais rigorosa e procedimentos mais rígidos de manuseio de munição evitaram explosões catastróficas imediatas. Isso não tornava o combate menos assustador, apenas mais prolongado. Marinheiros alemães relatariam depois o horror de lutar por horas em navios danificados, com incêndios controlados apenas parcialmente e a sensação constante de que o próximo impacto poderia ser o último. A fumaça passou a dominar o campo de batalha. Para os homens nos convéses superiores, o horizonte desapareceu. O inimigo surgia e sumia em silhuetas fantasmagóricas. Às vezes, disparavam apenas contra flashes de luz. Em outras, recebiam ordens para atirar em alvos que jamais conseguiam ver claramente. A batalha parecia menos um confronto organizado e mais uma série de encontros violentos e desconexos. A comunicação falhava com frequência. Sinais visuais eram bloqueados pela fumaça. Mensagens de rádio se sobrepunham. Ordens chegavam tarde demais, ou cedo demais. Para o marinheiro comum, isso se traduzia em algo simples e desesperador. Ninguém parecia ter controle total da situação. Quando a linha principal das frotas começou a se formar, a escala do confronto tornou-se quase inimaginável para quem estava a bordo. De repente, não eram apenas alguns navios trocando tiros. Eram dezenas de encouraçados, cruzadores e destroyers, todos disparando, manobrando, tentando evitar colisões enquanto enfrentavam um inimigo invisível atrás de cortinas de fumaça e névoa. Os impactos começaram a se acumular. Navios atingidos reduziam velocidade. Outros se aproximavam para protegê-los. Marinheiros feridos eram retirados às pressas de postos essenciais, muitas vezes substituídos por homens sem treinamento específico. O sangue misturava-se à água do mar que entrava por fendas no casco. Não havia tempo para parar. O navio precisava continuar lutando. À medida que o sol começava a descer no horizonte, uma nova ansiedade tomou conta das tripulações: a noite. Para o marinheiro da Primeira Guerra Mundial, o combate noturno era algo profundamente temido. Pouca visibilidade. Identificação difícil. Risco constante de colisões e ataque surpresa. Muitos sabiam que, se a batalha continuasse no escuro, ela poderia se tornar ainda mais caótica, e ainda mais mortal. E essa noite estava chegando. Para quem já estava exausto, sujo de fuligem, com os ouvidos unindo e o corpo dolorido, a ideia de lutar sem ver o inimigo era quase insuportável. Mas não havia escolha. A Jutlândia não permitiria pausas. Nos próximos momentos, o combate entraria em sua fase mais confusa, mais fragmentada, para muitos marinheiros, a mais aterradora de todas. A batalha noturna, onde o medo não vinha de explosões visíveis, mas do silêncio interrompido subitamente por fogo a queima-roupa. É nesse mergulho na escuridão que seguimos agora, onde a Jutlândia deixou de ser apenas uma grande batalha naval e se transformou em uma sucessão de encontros mortais, vividos segundo a segundo pelos homens que estavam lá. Quando a noite caiu sobre o Mar do Norte, a Batalha da Jutlândia entrou em sua fase mais temida, aquela que os marinheiros menos desejavam e para a qual ninguém se sentia verdadeiramente preparado. A luz desapareceu, mas a batalha não. Ela apenas mudou de forma. Para os homens a bordo, a escuridão não trouxe descanso. Trouxe incerteza absoluta. Sem radar, sem visão clara, sem mapas confiáveis em tempo real, os navios passaram a se mover quase às cegas. As ordens eram dadas com cautela extrema. Qualquer silhueta podia ser inimiga. Qualquer sombra podia esconder um torpedo. O som dos motores, do mar batendo no casco e de passos apressados misturava-se a um silêncio tenso, pesado demais para ser confortável. Nos destroyers, os navios menores, rápidos e mais expostos, a noite foi especialmente cruel. Marinheiros alemães receberam ordens para lançar ataques com torpedos contra a frota britânica. Para eles, isso significava aproximar-se de gigantes invisíveis, disparar às cegas e desaparecer na escuridão antes que os canhões principais respondessem. Era uma missão quase suicida. Os relatos desses homens falam de aproximações feitas com o coração acelerado, olhos ardendo para distinguir qualquer forma no escuro. Quando um encouraçado britânico surgia subitamente à frente,
iluminado por flashes de disparos ou holofotes momentâneos, o choque era imediato. Torpedos eram lançados rapidamente. Em seguida, manobras bruscas para escapar de uma resposta que poderia pulverizar o navio em segundos. Do lado britânico, a experiência era igualmente aterradora. Muitos marinheiros jamais haviam participado de combate noturno em larga escala. A disciplina exigia silêncio, atenção máxima e nervos de aço. Quando um torpedo era avistado, às vezes tarde demais, o navio inteiro parecia prender a respiração enquanto oficiais gritavam ordens de manobra. Alguns impactos foram fatais. Navios menores desapareceram na noite quase sem testemunhas. Outros colidiram, vítimas da confusão e da falta de visibilidade. Marinheiros relataram o horror de ouvir explosões à distância sem saber quem havia sido atingido, um inimigo ou um aliado. Dentro dos encouraçados, a tensão era sufocante. Postos de combate permaneciam guarnecidos por horas intermináveis. Homens exaustos, muitos já feridos levemente, continuavam em pé, agarrados a equipamentos quentes, esperando o próximo choque. O medo não vinha mais de grandes explosões visíveis, mas do inesperado, um impacto súbito, um clarão a queima-roupa, um torpedo surgindo do nada. A noite transformou a Jutlândia em algo fragmentado. Não havia mais uma batalha contínua, mas dezenas de pequenos confrontos isolados, cada um vivido como se fosse o único. Para o marinheiro comum, o sentido de fazer parte de algo maior praticamente desapareceu. Restava apenas o próprio navio e a necessidade de mantê-lo vivo até o amanhecer. Em vários momentos, navios britânicos e alemães passaram perigosamente próximos uns dos outros sem perceber. Em outros, abriram fogo a curtíssima distância, com efeitos devastadores. A guerra tornou-se íntima, brutal e confusa, exatamente o tipo de combate que mais marcaria aqueles que sobreviveram. Quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a surgir, muitos marinheiros estavam física e emocionalmente no limite. Alguns não sabiam há quanto tempo estavam lutando. Outros haviam perdido completamente a noção do que havia acontecido com o restante da frota. A sensação predominante não era vitória, nem derrota, era alívio por ainda estar vivo. E então, quase tão abruptamente quanto havia começado, o combate cessou. Com a luz do dia, ficou claro que as duas frotas haviam se separado durante a noite. O grande confronto decisivo que muitos imaginavam simplesmente, não aconteceu. Não houve aniquilação total. Não houve bandeiras arriadas em massa. Houve navios danificados, homens mortos, feridos sendo atendidos às pressas e um silêncio estranho, pesado, que se espalhou pelo mar. Para os marinheiros, esse silêncio foi talvez o momento mais difícil de processar. Porque agora vinha a parte mais dura, contar os ausentes, avaliar os danos, perceber quais navios não estavam mais ali. A Jutlândia não terminou com um gesto claro de vitória. Terminou com perguntas. Nos próximos momentos, vamos acompanhar esse pós-batalha pelos olhos daqueles mesmos homens. Quando a adrenalina baixou, o cansaço venceu e a realidade do que havia sido vivido começou, finalmente, a se impor. É aí que a Jutlândia deixa de ser apenas combate. E se transforma em memória. Quando o dia clareou completamente sobre o Mar do Norte, a sensação a bordo dos navios não foi de triunfo, foi de exaustão absoluta. O combate havia cessado, mas ninguém comemorava. O que se via agora eram conveses danificados, torres retorcidas, mastros quebrados e homens caminhando devagar, como se o corpo ainda estivesse preso à noite anterior. Para os marinheiros, o amanhecer trouxe algo pior do que o medo imediato: consciência. Consciência de quem não estava mais ali. Consciência do cheiro de queimado impregnado nas roupas. Consciência do silêncio nos alojamentos onde antes havia vozes. Nos navios britânicos, equipes de controle de danos trabalharam sem parar. Compartimentos alagados eram isolados. Incêndios finalmente extintos. Feridos eram retirados de locais improvisados onde haviam passado a noite inteira recebendo primeiros socorros sob lanternas fracas. Muitos homens só perceberam que estavam feridos quando a adrenalina baixou e a dor começou a se impor. Em alguns encouraçados, os conveses ainda estavam manchados de sangue seco. Fragmentos de metal, restos de projéteis inimigos, eram recolhidos quase mecanicamente. Não como troféus, mas como parte da rotina pós-combate. Para quem estava ali, aquilo não tinha nada de histórico. Era apenas limpeza após sobrevivência. Nos navios alemães, a cena era semelhante. Embora muitos tivessem conseguido retornar em formação mais organizada, os danos eram evidentes. Casco perfurado, torres inutilizadas, mortos retirados de posições de combate onde haviam permanecido durante toda a noite.
Marinheiros relataram depois o peso psicológico de caminhar pelo navio ao amanhecer e perceber quantos rostos familiares simplesmente não estavam mais ali. E então começou a contagem. Não uma contagem abstrata, feita por almirantes em relatórios. Mas uma contagem íntima, dolorosa, feita por homens comuns. Ele não voltou. Aquele posto está vazio. O beliche continua intacto. Para muitos marinheiros, foi nesse momento, e não durante o combate, que a batalha realmente os atingiu. Alguns navios jamais reapareceram no horizonte. Outros surgiram lentamente, severamente danificados, quase irreconhecíveis. Cada reencontro trazia alívio momentâneo. Cada ausência, um peso novo. O mais estranho para muitos foi perceber que, apesar de tudo que haviam vivido, a guerra não havia sido decidida ali. A frota alemã recuou. A frota britânica manteve o controle do mar. Mas não houve a vitória esmagadora que muitos esperavam, nem a derrota clara que outros temiam. Para os marinheiros, isso gerou uma sensação desconcertante. Se sobrevivemos a tudo isso, foi para quê? A resposta estratégica viria depois, em discursos, livros e análises. Mas naquele momento, a única verdade era humana. Milhares de homens haviam enfrentado o maior combate naval já visto, e o mundo parecia seguir quase igual no dia seguinte. Ao retornarem aos portos, o contraste foi quase surreal. Cidades funcionando. Pessoas caminhando normalmente. Para muitos marinheiros, aquilo parecia errado. Como se o mundo não tivesse percebido o que havia acontecido no mar. Como se a violência daquela noite tivesse sido invisível para quem estava em terra. Relatos posteriores mostram que muitos homens tiveram dificuldade em falar sobre a Jutlândia logo após o retorno. Não por censura oficial, mas por incapacidade de organizar mentalmente a experiência. Como explicar a alguém que nunca sentiu um navio tremer sob impacto direto? Como traduzir o medo de uma explosão invisível no escuro? A Jutlândia passou, então, a existir em dois níveis. No nível estratégico, tornou-se debate. Vitória britânica? Empate? Oportunidade perdida? No nível humano, tornou-se marca permanente. Para os marinheiros que estiveram lá, pouco importava a conclusão oficial. Eles sabiam o que haviam vivido. Sabiam quem haviam perdido. Sabiam que, por horas, caminharam na fronteira exata entre viver e desaparecer sem deixar vestígios. E com o passar do tempo, a batalha deixou de ser algo que aconteceu e passou a ser algo que habitava esses homens, nos silêncios, nos pesadelos, nas memórias que voltavam sem aviso. Nos próximos momentos, vamos entender como esses marinheiros carregaram a Jutlândia ao longo da vida. Como a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial não terminou no Mar do Norte, mas continuou existindo dentro daqueles que sobreviveram. Porque, para quem esteve lá, a Jutlândia nunca acabou ao amanhecer. Para muitos marinheiros, a Jutlândia não terminou quando os navios ancoraram novamente. Ela continuou, silenciosa, persistente, muito depois que o mar ficou para trás. Nos dias e semanas seguintes, a rotina tentou se impor. Relatórios foram escritos. Equipamentos substituídos. Navios reparados às pressas para voltarem ao serviço. Mas, para os homens que estiveram nos conveses e nos compartimentos fechados durante aquela noite interminável, nada parecia realmente normal. A batalha havia deixado algo para trás que não podia ser consertado com aço novo ou tinta fresca. Alguns marinheiros relataram dificuldade em dormir. Outros, em permanecer em silêncio. Havia quem evitasse falar da batalha por completo, não por ordens superiores, mas porque as palavras pareciam insuficientes. Como explicar a sensação de estar em um navio que explode ao lado, iluminando a noite como um sol breve? Como descrever o momento em que se percebe que amigos desapareceram sem deixar rastros? Muitos desses homens continuaram servindo. A guerra ainda não havia acabado. O bloqueio naval britânico seguia apertando a Alemanha. A frota de alto mar alemã continuava confinada, cautelosa após a Jutlândia. No papel, o equilíbrio estratégico favorecia os britânicos. No convés, porém, a sensação era outra, a de que o preço pago havia sido alto demais para um resultado que parecia abstrato. Entre os marinheiros britânicos, surgiu uma frustração silenciosa. Muitos haviam acreditado que a Jutlândia seria o grande dia, o confronto decisivo que encerraria a ameaça alemã no mar. Em vez disso, voltaram com perdas pesadas e a impressão de que tudo continuaria como antes. Para alguns, isso foi mais difícil de aceitar do que o próprio combate. Do lado alemão, o sentimento também era ambíguo. Havia alívio por ter enfrentado a maior frota do mundo e retornado em grande parte intacto.
Mas também havia a percepção de que aquela batalha não havia mudado o destino estratégico da guerra. A frota de alto mar permanecia limitada. O bloqueio britânico continuava. Muitos marinheiros alemães entenderam ali que, apesar da coragem demonstrada, o mar não seria o caminho para a vitória final. Com o passar dos meses e dos anos, a Jutlândia passou a viver de forma diferente dentro de cada sobrevivente. Para alguns, tornou-se um episódio distante, guardado como uma lembrança dura, mas controlável. Para outros, permaneceu como um peso constante, uma referência silenciosa que mudava a forma de enxergar risco, autoridade e até a própria vida. Reuniões de veteranos, quando aconteciam, raramente começavam falando da batalha. Falava-se do tempo, da família, do trabalho. Mas bastava alguém mencionar aquela noite no Mar do Norte para que o clima mudasse. Não havia necessidade de detalhes. Um olhar, uma pausa, um aceno leve eram suficientes. Todos sabiam exatamente do que se tratava. A Jutlândia também moldou a forma como esses homens viam a guerra como um todo. Muitos perderam qualquer ilusão de glória naval. Entenderam, de forma visceral, que batalhas são vividas de maneira fragmentada, confusa e profundamente humana, muito distante das linhas limpas dos mapas e dos livros. Quando a Primeira Guerra Mundial finalmente terminou, a Jutlândia já havia assumido seu lugar definitivo na memória dos marinheiros. Não como uma vitória clara ou uma derrota amarga, mas como o limite. O ponto máximo de violência naval que eles haviam presenciado. Algo que jamais desejariam reviver. E, com o passar das décadas, à medida que esses homens envelheciam e partiam, a batalha começou a se transformar em história escrita por outros. Mas, para quem esteve lá, ela nunca foi apenas um capítulo de livro. Foi um cheiro. Um som. Uma noite que parecia não acabar. Nos próximos momentos, vamos observar como essa experiência humana, vivida por milhares de marinheiros comuns, acabou moldando a forma como o mundo passou a lembrar a Batalha da Jutlândia. Não apenas como um evento estratégico, mas como uma prova extrema do que a guerra no mar exige de quem está a bordo. É nesse ponto, entre memória pessoal e história oficial, que seguimos agora. Com o passar do tempo, a Batalha da Jutlândia começou a se afastar da memória viva dos marinheiros e a se aproximar do território da história oficial. E foi justamente aí que surgiu uma diferença profunda entre o que foi vivido e o que passou a ser contado. Nos relatórios, a Jutlândia virou números. Toneladas afundadas. Navios perdidos. Disparos trocados. Diagramas de manobras. Debates intermináveis sobre quem venceu, quem perdeu, quem poderia ter feito mais. Para os almirantes e historiadores, a batalha tornou-se um problema de interpretação estratégica. Para os marinheiros, isso sempre soou estranho. Porque nada do que haviam vivido parecia caber em gráficos ou conclusões limpas. Como traduzir em estatística o momento em que um navio amigo explode ao lado? Como medir, em termos de vitória ou derrota, a sensação de passar a noite inteira esperando um torpedo invisível surgir da escuridão? Entre os veteranos, raramente se falava em resultado. Falava-se em sobrevivência. À medida que os anos avançaram, muitos desses homens perceberam que a história da Jutlândia estava sendo disputada por quem nunca havia estado lá. Alguns aceitaram isso com resignação. Outros sentiram uma frustração silenciosa ao ver a batalha reduzida a uma questão de prestígio nacional ou orgulho ferido. Para um marinheiro que carregou munição sob fogo, pouco importava se a frota havia recuado de forma organizada ou não. O que importava era ter saído vivo de um lugar onde isso parecia improvável. Com o tempo, memoriais começaram a ser erguidos. Na Grã-Bretanha, na Alemanha, na Dinamarca. Nomes gravados em pedra. Datas. Navios listados. Esses memoriais trouxeram algo que os marinheiros valorizavam profundamente: silêncio. Não havia debate ali. Não havia vencedores nem perdedores. Apenas lembrança. Em cerimônias de lembrança, os sobreviventes ficavam lado a lado, antigos inimigos separados apenas por bandeiras diferentes décadas antes. Muitos relatos indicam que, nesses momentos, não havia ressentimento. Havia reconhecimento mútuo. Um entendimento não verbal de que todos haviam enfrentado a mesma coisa, apenas sob cores diferentes. A Jutlândia, vista pelos olhos dos marinheiros, nunca foi uma história de superioridade absoluta. Foi uma história de limites. Dos limites do corpo humano sob estresse prolongado. Dos limites da tecnologia diante do acaso. Dos limites da liderança quando a guerra se torna grande demais para ser controlada em tempo real. Talvez por isso a batalha continue sendo estudada até hoje.
Não apenas pelo que decidiu estrategicamente, mas pelo que revelou. Revelou que a guerra no mar, quando atinge essa escala, deixa de ser algo que alguém realmente controla por completo. Ela se fragmenta. Ela escapa. E no centro desse escape estão sempre os mesmos, os marinheiros comuns. Homens que não decidiram a rota da frota. Que não escolheram o momento do confronto. Que não desenharam os navios em pranchetas. Mas que estiveram lá quando tudo aconteceu. A Jutlândia não foi o fim da guerra naval. Mas foi o fim de muitas ilusões. Depois dela, nenhuma marinha voltou a encarar grandes batalhas de superfície da mesma forma. As lições aprendidas, muitas delas pagas em vidas humanas, moldariam doutrinas futuras, projetos navais, silenciosamente, a forma como os próprios marinheiros seriam preparados para o combate. E ainda assim, para quem viveu aquela noite no Mar do Norte, nada disso apaga a experiência direta. A batalha permanece como um espaço interno, inacessível a mapas e livros. Um lugar feito de lembranças sensoriais, de medos antigos e de alívio tardio. Ainda resta um último trecho nessa jornada. Não sobre estratégia. Não sobre política. Mas sobre o que a Jutlândia se tornou com o tempo, quando a última testemunha silenciou, e apenas a memória coletiva permaneceu. É para esse encerramento humano e histórico que seguimos agora. Quando a última testemunha da Jutlândia começou a desaparecer, algo mudou de forma definitiva. A batalha deixou de ser lembrada por vozes que tremiam ao contar o que viram e passou a existir apenas como memória herdada, transmitida por livros, fotografias granuladas e relatos preservados a duras penas. Para os marinheiros que sobreviveram, esse momento teve um peso silencioso. Muitos sabiam que, quando partissem, ninguém mais poderia dizer eu estava lá. A responsabilidade de explicar a Jutlândia, não como um diagrama, mas como uma experiência humana, passaria para outros. E isso nunca pareceu suficiente. A batalha começou a se cristalizar em interpretações. Empate estratégico. Vitória tática alemã. Supremacia naval britânica mantida. Cada uma dessas frases é correta sob um ângulo específico, e profundamente incompleta sob outro. Porque nenhuma delas descreve o que foi passar horas esperando um impacto que poderia rasgar o navio ao meio. Nenhuma explica o som de um encouraçado disparando a poucos metros. Nenhuma traduz o momento em que o amanhecer chega e você percebe que sobreviveu, enquanto outros não. Com o tempo, a Jutlândia passou a simbolizar algo maior do que si mesma. Tornou-se o limite máximo da guerra naval clássica. Nunca mais tantas couraças, tantos canhões e tantos homens se enfrentariam dessa forma direta, em mar aberto, confiando principalmente em aço, pólvora e visão humana. Os marinheiros que estiveram lá, mesmo sem saber, viveram o fim de uma era. Depois da Jutlândia, a guerra no mar começou a mudar. A aviação ganhou espaço. O submarino tornou-se a arma estratégica decisiva. A ideia de grandes frotas se encontrando em um confronto único começou a parecer não apenas improvável, mas indesejável. O custo humano havia sido alto demais para um resultado tão ambíguo. E essa ambiguidade é parte essencial do legado da Jutlândia. Para quem procura vencedores claros, ela frustra. Para quem busca lições humanas, ela é inesgotável. Os marinheiros que viveram a batalha raramente falavam em glória. Falavam em limite. No limite do cansaço. No limite do medo. No limite da resistência física e mental. A Jutlândia ensinou a eles, e, indiretamente, ao mundo, que há um ponto em que a guerra deixa de ser controlável e passa a ser apenas suportada. Hoje, quando o Mar do Norte está calmo, nada indica que ali, por algumas horas de 1916, o mundo naval chegou ao seu ápice de violência. As águas escondem destroços, histórias e silêncios. E talvez isso seja apropriado. Porque a Jutlândia não grita por lembrança. Ela pede respeito. Ainda falta fechar este relato. Não com uma conclusão estratégica. Não com uma resposta definitiva. Mas com aquilo que os marinheiros compreenderam melhor do que qualquer almirante. O significado de estar lá. No fim, a Batalha da Jutlândia não pertence aos mapas, nem às estatísticas, nem às discussões intermináveis sobre vitória ou derrota. Ela pertence aos marinheiros. Pertence aos homens que passaram horas em compartimentos abafados, sem saber se o próximo impacto seria o último. Aos que viram navios amigos desaparecerem em explosões repentinas. Aos que atravessaram a noite esperando um torpedo invisível surgir da escuridão. Aos que amanheceram exaustos, sujos de fuligem, tentando compreender por que ainda estavam vivos enquanto tantos outros não estavam. Para eles, a Jutlândia nunca foi um empate estratégico. Foi um limite humano.
O limite do medo suportável. O limite da resistência física. O limite da confiança em máquinas, ordens e símbolos. Eles aprenderam ali que a guerra no mar, quando atinge essa escala, deixa de ser algo grandioso e se torna algo íntimo. Um combate travado segundo a segundo, vivido em espaços estreitos, onde decisões tomadas longe ecoam dentro de corpos comuns. Quando a guerra terminou, muitos desses marinheiros voltaram para casa e tentaram seguir em frente. Alguns conseguiram. Outros carregaram a Jutlândia por toda a vida, não como orgulho, mas como memória silenciosa. Um som distante. Um cheiro específico. Uma noite que nunca se apagou completamente. Com o passar das décadas, os navios enferrujaram, os nomes foram gravados em pedra e as testemunhas se calaram. O Mar do Norte voltou a parecer apenas mar. Mas aquilo que aconteceu ali não desapareceu. Permaneceu como um marco do que a guerra exige daqueles que estão a bordo, longe dos discursos, longe das bandeiras, longe das decisões finais. A Jutlândia foi a maior batalha naval da Primeira Guerra Mundial. Mas, acima de tudo, foi a batalha que mostrou que não há vencedores claros para quem vive o combate de dentro. E talvez essa seja a forma mais honesta de lembrá-la. Não como um triunfo. Não como um fracasso. Mas como a experiência extrema de milhares de marinheiros comuns, empurrados até o limite por uma guerra maior do que qualquer um deles. Enquanto essa história for contada assim, com respeito, sobriedade e verdade, a Jutlândia continuará existindo não como ruído de canhões, mas como memória humana. E, nesse silêncio final, ela finalmente descansa.